Ao professor Luigi por estar aqui compartilhando com a gente um assunto tão interessante, que é da sua pesquisa e de sua poética musical. A palestra de hoje é sobre a circularidade do tempo musical em obras para piano de Luigi Antonio Landini, que ele visita o repertório de obras pianísticas do compositor e sua teorização sobre temporalidades circulares, cíclicas e espirais. O professor Luigi é compositor e instrumentista, nascido no Rio de Janeiro, e é professor nosso aqui do Departamento de Música, onde ensina harmonia, contraponto, análise, composição e estética. A atividade de pesquisa se concentra nos processos composicionais e poéticas da música nova, em que se verifica a presença de conteúdos não ocidentais, não só do ponto de vista da estrutura e temporalidade musicais, como nos aspectos filosóficos, estéticos e simbólicos. Recentemente, o professor Ilandini tem se concentrado na interface da composição contemporânea com a música tradicional japonesa, gagaku ou gakaku? Gagaku. Gagaku, é nenhuma das duas. Vamos ver se eu acerto a outra. Honkyoku, Kyoku. quase. Tanto na composição quanto na performance. Dentre os mestres orientados por Orlandini na UDESC, destacam-se as dissertações analíticas sobre obras de compositores da música nova, como Georg Crumb, Miles Nobre e Steve Reich. As músicas de Irlandini têm sido ouvidas no Brasil, Itália, Estados Unidos, Japão, Argentina e Holanda. Então, com vocês, o professor Irlandini, e do qual já agradeço a participação. Obrigado, Cristina. E muito obrigado pelo convite de estar aqui apresentando a minha pesquisa para o grupo Musix. Então, eu escolhi fazer essa apresentação porque ela está mais ou menos na ponta da língua, na ponta dos dedos. Eu fiz um recital-palestra no 8º Encontro de Piano Contemporâneo, Encontro Internacional de Piano Contemporâneo, lá em Foz do Iguaçu, no final de outubro. Foi essa apresentação que eu fiz. Lá eu toquei as duas músicas ao vivo, depois da fala. E, recentemente, agora essa semana, dia 6, eu fiz a mesma coisa no Departamento de Música, para alunos da minha disciplina da pós-graduação e do programa de piano, né? Do DMU. Então, foi isso. Então, agora, vou fazer para o grupo Musix, e tem uma apresentação aqui, PowerPoint, que eu vou compartilhar com vocês. Está ouvindo direitinho minha voz? Está baixa? Não, Projetando tá bem? ótima, tá Tá? ótimo. Então tá. Qualquer coisa, se não tiver audível, fala para mim. Fala mais alto. Enfim. Então, entrou aí o PowerPoint? Vocês estão enxergando? Isso. Certo. Então, aqui começa a aparecer uma opção de janelinhas, mas enfim, não sou eu que vou. Tá. Circularidade do tempo musical em peças para piano que eu compus ah, ao longo dos anos, né? Então, esse é o assunto da palestra. Só um instante, vamos ver se aqui. Essa questão do tempo musical é, para mim, uma abordagem muito interessante e importante, e, vamos dizer assim, que eu prefiro ter com relação à música, no lugar de falar de forma. Então, em vez de falar de forma, eu tento, né, falar em tempo musical. Por quê? Porque não é que a música não tenha forma, né? A gente está acostumado com essa analogia e ela é muito útil, né? Então, eu não abro mão da questão da forma. Na verdade, volta e meia, eu me agarro a ela para tentar explicar melhor o que eu estou querendo dizer em termos de tempo musical, e fica mais complicado, né? Mas a música, na realidade, ela não tem forma, né? Ela é quando ela se torna concreta, ela é som, e esse som
passa no tempo, né? Então, ela é incorpórea, mais ou menos. Ou se ela é corpórea, ela tem essas vibrações, né? Extremamente mutantes, né? Então, que são, na verdade, que passam no tempo. E como ela passa no tempo, a gente pode aderir a Suzanne Langer, que é uma filósofa, quando ela fala que a música forma um tempo virtual. Eu gosto muito dessa frase dela, que a música torna o tempo audível e torna sensíveis suas formas e continuidades. Então, aqui você já percebe que tem uma reciprocidade entre o que é tempo e o que é música, né? A experiência sensível da música, ela decorre no tempo. E o tempo musical, que decorre no som, auditivamente. Então, um e o outro estão completamente conectados, vamos dizer assim. O tempo musical é um devir que se percebe auditivamente. Certo? E eu me, vamos dizer assim, procuro estudar aquelas que eu chamo de temporalidades musicais circulares, né? Na verdade, o termo circularidade não foi eu quem criou, ele está por aí, né? Muitas pessoas, muitos compositores que eu conheci pessoalmente falam de circularidade, e o Goldreiter falava de circularidade, o meu professor italiano, o Franco Donatoni, também falava de circularidade, mas de uma maneira diferente da que eu vou propor aqui, né? As circularidades, elas se expressam nessa linearidade do tempo musical. Então, o que é a linearidade para mim? Para mim, a linearidade é simplesmente esse antes e depois que ocorre no tempo. É aquilo que o Xenakis chama de untemps. A música decorre no tempo, simplesmente isso, né? Outros autores eles vão fazer uma associação da ideia de linearidade com a linearidade específica da música clássica ocidental. Eu estou me referindo aqui ao Jonathan Kramer. E, assim, eu acho que a linearidade, aquela linearidade, ela é de um determinado tipo, né? Que se costuma dizer dialética, discursiva, teleológica, mas eu acho que a linearidade, no fundo, é, ela se reduz a esse antes e depois do tempo musical, que é uma coisa que não dá para se escapar disso. A música acontece na linearidade do tempo. Assim, o tempo que a gente vive, ele é percebido linearmente, né? A gente pode até evocar aí os físicos contemporâneos que vão dizer que o tempo não existe, e eu vou concordar com eles, mas a gente vive dentro de uma ilusão. E essa ilusão, meio que, por que que ela acontece, não vai dar para explicar isso, né? Nem eles acho que eles têm uma explicação para isso. Mas essa ilusão, ela está aí, nós estamos dentro dela e estamos acostumados a viver dentro dela. Então, a circularidade no tempo, ela tem a ver com a ideia de um tempo que se repete, né? E como ele se repete, ele pode ser de diferentes tipos. Então, a questão da circularidade é intimamente ligada com a questão da repetição. Está me faltando uma coisinha aqui que eu queria falar, mas eu não. Bom, enfim. E eu meio que criei essas três categorias aqui, porque é o que eu vejo acontecendo em determinadas músicas e é como eu também vejo acontecendo nas minhas músicas, né? Uma que seria o tempo circular propriamente dito, e outra que seria o tempo cíclico, e outra que seria o tempo espiral. Ao longo dos meus anos como compositor, eu trabalhei muito na temporalidade espiral, principalmente. Só atualmente eu estou tentando mais me mover nessa questão do tempo circular.
que é muito mais estático do que o espiral. O espiral é dinâmico, porque a gente vai ver daqui a pouco, né? E, enfim, são três categorias, né? E a gente não deve esquecer que elas são só categorias, né? E cada música, cada obra musical, cada estilo, se eles forem circulares, eles vão ter a sua maneira própria e peculiar de realização desse efeito de circularidade, né? Então, muitas vezes você vai ver as coisas se misturando, o circular com o cíclico, principalmente, mas o cíclico com o espiral também. Então, vamos adiante, vamos ver se eu consigo falar mais claramente. Sim, temporalidades circulares na música nova. Aqui tem uma série de músicas do repertório da música contemporânea, no século XX, de Giacinto Scelsi, Olivier Messiaen, Paul Reuter, Stockhausen, George Crumb, peças que são realmente circulares. A circularidade ela vai tender a uma música mais estática, uma música não muito movimentada. Ou seja, que seria isso, né? Aí só ouvindo para gente essas músicas para a gente perceber do que eu estou falando, né? Talvez vocês conheçam já algumas delas. São peças que dão a sensação de que o tempo que não está acontecendo nada durante a música, ou que a música está meio que parada. Esse fenômeno é chamado de estase. E eu também gosto do termo quiescência, que é um pouco menos negativo, né, do que estase. Estase, no termos biológicos, ela é uma coisa muito negativa, né? Quando você tem uma estase no seu corpo, você tem um problema de saúde muito sério. Então, a quiescência, ela é mais um estado de repouso temporário, enfim. Outras músicas tradicionais, não ocidentais, que têm essa características que eu estou falando, que eu estou chamando de circularidade, elas estão no Japão e na Índia, principalmente, são essas que eu me debrucei para estudar e que me interessam muito. A música da corte japonesa, que desde o século VII chama-se Gagaku, e a música para o shakuhachi solo, de origem zen budista, do que a gente chama de Honkyoku, desde o século XIII. Mas, na verdade, aqui o Honkyoku mesmo ele é a partir do século XVI. Essas músicas elas têm essas características de ciclos e de estase. E assim como também na música clássica indiana, né, no Raga, a gente vai encontrar, principalmente na seção Alap, que é o início a primeira seção de uma performance de Raga, é aquela parte bem lenta, onde o solista ou a solista desenvolvem a cor e a emoção e a atmosfera de um Raga. Tem só a melodia e o drono feito pelas tampuras, aquele som contínuo que fica atrás, e que ele, na verdade, ele dá para a gente vamos dizer assim, a tônica, né, a nota central do modo da escala que eles estão usando, do raga que eles estão usando naquele momento. E essa primeira parte ela é muito estática. Ela é realmente exibe muito essas categorias. Mas ao longo da performance do raga, depois quando você passa para as outras sessões, existe uma intensificação muito grande na rítmica e no andamento. Então, a gente até pode dizer que aqui na música indiana você tem uma forma espiral. Aqui, composições minhas, onde eu exploro essas questões. Não vou falar muito delas, porque são muitas, mas é uma coisa que eu já venho fazendo desde sempre, eu acho. Mas eu vou falar de três obras especificamente. Uma chama-se Pralaya, composta em 1988 para piano. Outra chamada Sol das Almas, que foi uma peça para
originalmente para violão, escrita em 1999, e quando foi em 2012 eu resolvi fazer uma versão para piano. E minha última composição até agora, mais recente, Mudra Cósmico, de 2024, que tem um título em japonês, Hokkaijoin, porque esse mudra cósmico ele está ligado com essa palavra à tradição que eu tenho estudado mais, que é a da meditação Zazen, eh, ao budismo, né? Tá. Aqui é uma montagem que eu fiz para mostrar a presença da espiral na natureza dos animais. Aqui o Nautilus, que é um animal que normalmente está associado na forma dele, quando você encontrar uma concha dessas quebradas, você vai ver que ela praticamente repete é- é- ela mostra uma espiral logarítmica, né? Que é aquela que a gente associada à série de números de Fibonacci. Esse antílope aqui africano, o kudu, ele tem chifres na forma de espiral, e a gente vai ver que existem os furacões, que são movimentos espirais de vento, existem galáxias que têm essa forma, e as fases da Lua, elas são o que a gente chama de espiral dupla, né? Porque ela contrai, expande eternamente. A respiração é uma forma de espiral. E na arquitetura a gente também vê, né, aqui um zigurate no Iraque, e aqui em cima aquela escada de entrada e saída do Vaticano, dos museus do Vaticano, que uma desce e a outra sobe, elas não se encontram. Você perceber aqui tem as pessoas, umas descendo e outras subindo, e as duas escadas estão empilhadas uma na outra. E aqui o chefe Maori mostrando as espirais na tatuagem dele no rosto, que era uma coisa tradicional também. E aqui mais espirais, né? Nos instrumentos musicais, dessa vez, onde aqui a gente tem uma concha tibetana, aqui um tambor feito de dois crânios humanos, um de homem e uma de mulher, esse é tibetano também, chama-se Damaru. Eu tenho uma obra para coro composta em cima desse tambor, ou seja, usando a forma desse tambor como ele é muito rico em símbolos, em simbologia, em cosmologia, etc. E aqui é o roncador, os roncadores da Austrália e dos índios Navajos nos Estados Unidos. Aqui, esse instrumento também é um instrumento que você segura na cordinha e roda o instrumento acima da sua cabeça e isso produz um zumbido. Aqui, um chifre transformado em instrumento musical chamado baragamu. É que nem um chifre daqueles que a gente tem aqui no Brasil também, né? Sabe, feito de chifre de vaca. Berrante, né? Tem um aqui, berrante, feito de chifre. Certo. Bom, então o que que me atrai na espiral? A espiral, a gente não deve se esquecer que ela é um importante símbolo, né? Dentro da que a gente chama de simbologia arquetípica. A espiral, ela está intimamente ligada à ideia de criação. Tanto a criação, ela vai envolver a, o crescimento como a morte, né? E essa espiral, quando ela se move para fora, ela tem esse movimento de expansão, de crescimento, de incremento, adensamento, de geração, criação, nascimento, evolução, manifestação, multiplicidade de manifestações. E enquanto que o movimento para dentro, ele é o oposto, né? Então,
de contração, de declínio, de decremento, rarefação, degeneração, destruição, morte, involução, e vai, num sentido mais simbólico, em direção à unidade, né? Ou seja, ao sair do mundo dos fenômenos, né? Do mundo das manifestações. É, tudo isso são processos, e a música pode ser composta de acordo com processos de contração, de declínio, de decremento, de incremento, de acensação, adensamento, e foi isso que, primeiramente, eu comecei a fazer com a circularidade, essa forma bem dinâmica da, da espiral. E, normalmente, isso implica, nas minhas músicas, um processo gradual, não do mesmo modo como o Steve Reich, que Steve Reich é bem conhecido por ter, no início da carreira dele, ter desenvolvido essa ideia de processo gradual. É, aqui na minha peça, nas minhas músicas, eu não tenho a mesma preocupação dele de tornar o processo audível e reconhecível imediatamente, mas sim com uma questão de organizar o tempo musical nessa forma de progressiva, vamos dizer assim. Normalmente, nas minhas peças, a macroforma é uma espiral única. Ela tem uma direção única. A peça toda é de contração ou ela é toda de expansão. Aqui nós temos um vídeo que eu não estava pensando em mostrar hoje aqui, que é dessa obra para piano, chamada Pra Lá, tocada pelo Maurício Zamitz no meu concerto da Igrejinha da UFSC de 2023. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa peça, porque ela dá um pouco essa explicação de um processo musical em espiral. Os acordes, ela é uma sucessão de acordes, né? E todos esses acordes são de 12 sons, e todos eles são harmonias simétricas, ou seja, elas têm um eixo, poderia ser simétrica sem eixo, mas essa aqui tem eixo. Um eixo central, que é Lá sustenido Si. Acima de Si, os intervalos são aqueles que são, e abaixo de Lá sustenido, os intervalos são exatamente os mesmos da parte superior. Isso é o que a gente chama de harmonia simétrica, né? E tem um processo aqui de movimento por semitom, né? As notas que estão no registro superior elas vão descendo por semitom, mas isso vai causando um dobramento, né, de notas, e à medida que esse dobramento vai acontecendo, ele é imediatamente corrigido no registro inferior. E assim você tem um movimento que vai transformando o acorde em outro acorde. E ele progressivamente, lentamente, ele vai se estreitando. Dá para perceber aqui que, compara o primeiro acorde com o último, vai ver que esses acordes são. O último aqui, ele é bem mais estreito do que o primeiro, né? E esse movimento, como é que ele acontece no tempo musical, né? Esses acordes, eles são arpejados, né? Então, o pianista está sempre percorrendo os acordes e mudando as notas, e esse acorde vai se regenerando num outro mais estreito, até o final do processo, que é quando ele se transforma num total cromático, um cluster mesmo, cromático, dentro de uma oitava, e a partir desse instante, as notas vão sendo excluídas uma a uma, até que a peça termina em cima do trêmolo, em cima da última nota do eixo lá sustenido. Então, esse aqui é claramente um movimento espiral em direção ao centro dessas harmonias. Pralaya é uma palavra sânscrita que indica na mitologia dos Puranas. Os Puranas são os textos mitológicos da Índia. Agora eu não vou me lembrar do período. Não é um período muito antigo, não é tão antigo quanto os Vedas, mas é bem antigo. E aqui a gente tem a questão
da ideia do universo que é criado e descriado por Vishnu ao longo da perpetuidade, vamos dizer assim. é, o universo está sempre sendo renascendo e sempre se sendo absorvido, né, dentro de Vishnu. E o para lá é esse movimento de absorção, reabsorção do universo dentro da unidade cósmica que é Vishnu. Não sei se alguém queria perguntar alguma coisa, que agora eu passaria para falar sobre o círculo. Eu queria, Sim, por favor. Luigi. Sim. Não, só falar que eu lembro, eu assisti o Maurício tocando essa peça, né? Uhum. E o quanto teria sido interessante ter essa explicação antes de ouvir. Acho que Ah, eu ouviria diferente, né? sim. Mas é só uma questão que talvez seja até meio boba, mas a questão da espiral, eu não me lembro no slide o que você falava dos conceitos antagônicos ali, de uma espiral e a outra, como é que era mesmo? Movimento para fora e para dentro. Expansão. Uhum. Só para eu ver se eu entendi direito, para fora é quando alarga, Isso, e para dentro é quando afunila, sempre. isso. Quando você sai do centro, você vai expandindo para fora, né? E se você parte de fora e vai em direção ao centro, você tem um movimento para dentro. Tá, então a referência é sempre a espiral em si, não é uma referência externa, tipo norte, sul, leste, oeste, não é isso. Não, Pensando só na espiral mesmo, né? é, Pode estar virada para qualquer lado, se ela tivesse no é, espaço, pode estar exato. virada para qualquer lado. Tá, era só para ver se eu entendi direito. Tá bom, Uhum. É valeu. para fora da própria espiral ou para dentro da própria espiral, em direção ao seu Certo, centro. certo. Legal, interessante. É que às vezes a gente está tão acostumado com um determinado modo de falar das coisas que a gente não percebe outras percepções, né? É, Bom, então, o círculo aqui, então, é, vamos falar do tempo cíclico antes, porque ele é mais fácil de entender em termos de música também, né? Mas, inclusive, a gente tem essa expressão na musicologia, né? Formas cíclicas. Sinfonia com forma cíclica. Na verdade, isso é uma maneira muito relaxada de se referir ao evento que eu estou chamando de cíclico, né? Normalmente se fala assim, quando aparece o tema de uma sinfonia que apareceu no primeiro movimento, aparece no último, aí pronto, a sinfonia é cíclica, né? Então, isso não é exatamente o que eu estou querendo dizer, mas, obviamente, esse esse fato ele é bem significativo dentro de uma sinfonia, quando esse tema retorna no primeiro e no último, ou se ele aparece de vez em quando, né? Ele aparece em momentos meio assim inesperados, mas ele já configura uma certa periodicidade, né? Mesmo que essa periodicidade não seja numericamente exata, né? Numericamente exata, como é que seria isso? Seria uma duração, né? Então, de repente, se aquele tema aparece a cada 3 minutos de música, né? Seria uma periodicidade exata. Mas não é assim, né? Enfim, não é exatamente isso que eu estou falando, mas nas formas clássicas a gente vai ver que o tema com variações é uma forma cíclica, né? Então vamos pensar num exemplo mais batido, pode ser o mais batido, mas qualquer variação, tema e variação, né? O Sonata K331 de Mozart, ou sei lá, variações. Elgar tem uma variação lá, agora esqueci o nome. Enfim, você tem um tema e depois você tem uma variação do tema. E essa, normalmente, é uma progressão harmônica e a melodia do tema está ali presente, mas ela vai aparecendo sempre de formas transformadas, né, variadas, ornamentadas. Isso, vamos dizer assim, na camada da superfície, né, você ouve uma música que tem uma repetição,
né? Mas essa repetição não é tão... vai depender da música específica, né? Mas ela não é tão igual o tempo todo, né? E, mas, assim, a progressão harmônica tende a ser sempre igual. Assim, também a passacaglia, né? É um tempo cíclico, né? A chacona, tempo cíclico também, porque ela tem aquela linha de baixo que se repete sempre até, e às vezes você pode ter uma variação meio aberrante, né? Que não dá para ouvir direito o tema, mas ele está ali. Ou, enfim, isso é um tempo cíclico, né? Ele vai se repetindo, mas a superfície da música ela não é realmente tão igual, existe bastante diferença ali. Então, a gente vai encontrar a repetição num nível mais profundo, né, da estrutura. E muitas vezes também os compositores, à medida que o termo variações foi sendo usado, né, ele foi gerando formas mais complexas, né, e variações mais complexas, cada vez mais longe do tema original. Isso também aconteceu. E nesse sentido, então, o que que acontece? A superfície da música, parece que ela vai deixando de ser cíclica. Mas se você olhar bem a estrutura mais profunda, você vai ver que não é. Então, o tempo cíclico tem uma peça do Gregório Allegri, que é um compositor do século XVII, chamada Miserere Mei Deus, que eu uso essa peça como o protótipo do tempo cíclico do qual eu estou falando. Então, é o quê? É uma peça que tem sempre ela tem um coro dividido em o coro feminino, tem, tem uma. Agora, eu não sei se eu vou saber reconstituir a obra falando assim, mas, enfim, ela tem 4 sessões que se sucedem sempre na mesma ordem, né? Primeiro é o grupo inteiro cantando, né? O coro misto cantando, aí vem uma frase que parece um canto-chão, cantado pelos homens, aí vem um quarteto vocal, que normalmente esses 3 grupos eles estão localizados em pontos diferentes, né, da igreja. E depois você tem de novo o canto-chão, e aí vem o novo, a repetição do primeiro momento, que era o coro misto, né? E essa música era repetida mais umas 5 vezes, assim, só o que varia é o texto. Então, ela é muito, muito repetitiva. E aqui dá para ver exatamente como é que é o tempo cíclico. Tempo cíclico, então, são esses fenômenos que vão acontecendo sempre na mesma ordem. E você reconhece eles. Então, por exemplo, na nossa vida, as estações do ano, elas acontecem sempre na mesma ordem. E isso é um tempo cíclico, né? Mesmo que ah, uma primavera seja sempre diferente da outra, ela é sempre uma primavera. A gente reconhece que estamos na primavera em determinado momento do ano. Mas a ordem das estações nunca varia. Então, quando a gente encontra esse tipo de fenômeno na música, na forma, ou seja, no devir da música, a gente, eu chamo isso de tempo cíclico. Esse tipo de tempo, então, ele é mais ligado com a apreensão diacrônica, né? A questão do antes e depois, né? Dos fenômenos no tempo. Esses fenômenos vão sempre aparecer um depois do outro, na mesma ordem. Se você estiver desenhando um círculo, você vai desenhando a circunferência e essa linha, você pode passar por ela sobre várias vezes, e nesse sentido você está realizando ali um tempo cíclico, porque você está sempre passando por cima dos mesmos pontos. Então, nesse sentido, o tempo cíclico ele tem mais a ver com a linearidade, ou seja, o antes e depois, né, do que o tempo circular, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então,
tempo cíclico, percurso da circunferência, então incorre em recorrência, é isso mesmo, repetição, mas a repetição desses mesmos fenômenos na mesma ordem, ela vai criando uma coisa. Essa coisa é essa sensação de totalidade, essa sensação de movimento infinito e essa estase, porque não sai disso. A música não sai disso. Ela fica nessa repetição. Já o tempo circular, ele está associado também à figura do círculo, claro, da maneira sincrônica. Ou seja, se você olhar para um círculo já desenhado na sua frente, você vai ver que você não está percorrendo circunferência nenhuma. Você está olhando para uma coisa que está pronta, completamente inteira e contida em si mesmo. A percepção do círculo é imediata e não existe movimento nem algum ali. Então, é por isso que eu digo que o tempo circular ele é aprendido na sua sincronicidade, né? Não, sincronicamente, não é sincronicidade, é sincronicamente. E, simbolicamente, né, a gente vê que o círculo ele sempre foi uma representação do absoluto, do infinito, da ausência de tempo, ausência de começo e fim, ausência de em cima e embaixo, símbolo da perfeição, símbolo de eternidade, simultaneidade. Tudo é simultâneo no círculo. Então, é o ser. Né? Numa perspectiva católica, escolástica, isso aqui é Deus, né? E o tempo circular, então, é esse tempo que não passa, ou que dá a impressão de que não passa. Mas aqui, então, a questão fica relacionada na música de uma maneira meio paradoxal, porque a música ela decorre no tempo, e como eu falei antes, ela não tem jeito de escapar do antes e depois, né? Toda música vai ter um antes e depois. E como é que fica isso? Como é que fica essa apreensão sincrônica? Aí eu vou usar um exemplo que eu gosto muito, que é de uma peça do Lamont Young, o pai do minimalismo, onde a peça é bem simples, é um intervalo de quinta justa, né? Na partitura tem ali uma clave de sol, um si, um fá sustenido, uma ligadura assim para o nada e uma observação. To be held a long time. Ou seja, sustente esse som durante um longo tempo. Então, essa é vamos dizer assim, uma das peças mais radicais em termos de, se você for querer expressar a sensação de eternidade, seria isso, um som que não fica diferente. Ele é o tempo todo igual a si mesmo. É, nós já vimos, nós não sei, mas já foi visto que mesmo um intervalo de quinta justa ou um som único, né, ele nunca vai ser realmente igual a si mesmo o tempo todo. Existe, mesmo que ele seja produzido eletronicamente, você começa a ouvir é, harmônicos, variações minúsculas dentro dessa sonoridade. Mas o que eu queria trazer com essa música do Lamont Young é que a gente aqui chegou na beirada do nosso no abismo assim, né, de o que é música para a gente, né? Será que isso é música? O Lamont Young fez essa e muitas outras obras conceituais, né, que não são realmente obras para você ficar ouvindo e fruindo, mas porque elas não se prestam a isso, né? Então, John Cage, por exemplo, 4 minutos e 33 segundos, não é uma peça para você ficar ouvindo uma orquestra não tocando, ou um solista não tocando. Isso é uma provocação, mas é para você pensar a respeito dessa questão. O que é o silêncio e o que é a música, né? O Lamont Young, que enveredou, né, muito por esse caminho
de sons, dronos, né? Durante horas, ficar ouvindo um som que não se move durante horas. Isso, ele acabou ficando meio surdo também por causa disso, porque eu ouvia esse som de uma maneira muito, de um volume muito alto, que ele estava querendo entrar nessa questão de como é que a música vai expressar o eterno, né? Sendo ela mesma o sinônimo do movimento. A música é um movimento, né? Então aqui a gente tem uma questão séria, né? Que é vamos resolver como compor música chata de agora em diante. Música que não tem desenvolvimento, não tem movimento, ela não difere de si mesma, mas assim como o tempo cíclico, né, precisava da recorrência e da repetição para se afirmar como circularidade, aqui o tempo circular também precisa da repetição, só que para fazer a mesma coisa, né? Só que a repetição aqui ela não tem mais aquela ordem didática do tempo cíclico. Então, à medida em que a gente vai ouvindo, essa questão do círculo, o círculo ele vai se tornando experiência à medida em que você vai ouvindo a música e ela se autorrepete, né? Então, é uma forma assim de tempo dilatado, uma dilatação do tempo. Bom, então, Sol das Almas, eu não pensei em mostrar aqui nessa apresentação, mas ela é uma peça que se refere à luz cor-de-rosa do pôr do sol. Essa expressão, minha mãe usava muito para se falar desse momento, e ela dizia que era uma expressão capixaba, mas eu não sei se realmente é capixaba. Esse momento de transição entre os mundos, né, de dia e noite, luz e escuridão, nascimento e morte. E então produz aqui um estado de contemplação. Quais são os elementos musicais que eu uso para essa questão, para formar isso? São uma harmonia estática, né, que realmente são essas aqui as notas, ou é as notas do Raga Purvi, ou são as notas do Raga Bhairavi. A diferença está entre Fá sustenido e Fá natural. Ambos os ragas são ragas do pôr do sol. Na Índia você tem essa tradição, né, de que os ragas precisam ser tocados em determinadas horas. Ou outros vão dizer que não, é apenas uma questão da cor. Essa cor desse raga, ela tem a ver com a noite, tem a ver com o dia, né? Então, existem musicólogos indianos que vão dizer que não tem problema nenhum você tocar um raga fora da hora dele, e outros vão dizer que o mundo pode acabar se você tocar um raga fora da hora. É, aqui também tem uma questão de polirritmia, que, né, essa questão da sobreposição de camadas de música texturais, né, em diferentes andamentos, elas acabam formando um todo que é amétrico ou mais complexo e que isso mexe com a linearidade eh, da música, né? Ah, falso movimento, ou seja, repetição que não sai do lugar, e ênfase nas ressonâncias do piano, ou em sons que o Kohreuter chamava de sonâncias, que são sons que se extinguem, que tem uma demora para se extinguir. Então, que nem um som do piano, se você baixar o pedal e tocar uma nota e deixar ela vibrar, ela vai se extinguir naturalmente. Um tam-tam, você toca dá um golpe num tam-tam ou num gongo, e ele vai vibrar num sino, ele vai vibrar, mas a tendência dele é sempre se extinguir. Então, esses sons, eles são sons que parecem muito com pontos, e eles, inclusive, foram muito usados na música onde esses instrumentos são usados, o tantã, por exemplo, o gongo.
são usados de maneira de pontuar a forma, né? Então, estou falando aqui, por exemplo, das estruturas colotômicas do gamelão javanês, por exemplo. São sons de pontuação. E então, aqui o Mudra Cósmico é a peça que eu vou querer mostrar para vocês. Ela se refere a essa posição das mãos durante o ato da meditação. E no budismo você tem duas explicações para essa mão. Eu, pelo menos, só encontrei duas até agora. Mas uma, no budismo tibetano, a mão... Bom, na verdade, assim, a mão direita é a mais ativa e a mão esquerda é a mais passiva. A mão do método é a mão direita e a mão da sabedoria é a esquerda. Então, quando no budismo tibetano as pessoas meditam, o mudra cósmico colocar a mão direita em cima da esquerda, de modo que, simbolicamente, o método está apoiado na sabedoria. Mas no budismo zen é o contrário. Você põe a mão esquerda em cima da direita, ou querendo ser assim, o método, essa coisa ativa tem que ser meio que freada. Vamos frear a ação, o método com sabedoria. Então isso aqui é um estudo meu de tempo circular, onde, porém, existe uma variação de harmonia que é cíclica, porque ela acontece na mesma ordem ao longo da música duas vezes, e que é a mudança de coleção de notas, né? Então, por exemplo, a música começa com essa coleção de notas que vem da escala Purvi, mesma escala da outra música. Aí depois vem a coleção de notas do Raga Todi, depois vem do Raga Marva, e depois vem de uma escala que eu chamo de friso harmônico, porque é que nem um friso com uma sensível. Também essa peça ela explora as ressonâncias do piano, as sonâncias, mas também o silêncio, repetição sem variação ou pouco variadas, espelhamento das formas. Espelhamento das formas é uma coisa interessante. O Messiaen usava muito isso, né? São o que ele chamava de ritmos não retrogradáveis. Isso aqui, aplicado a uma forma mais longa, você tem um ritmo retrogradável, ele sempre se fecha em si mesmo. O ritmo não retrogradável é aquele que, se você puser ele de trás para frente, ele vai dar igual. Ele fica igual a si mesmo. Rítmica amétrica também tem uma pulsação perceptível, mas às vezes parece que não tem uma pulsação. Então, são esses elementos que criam circularidade nessa peça chamada Mudra Cósmico. Do ponto de vista da performance, então essas peças aqui colocam alguns problemas. Em Sol das Almas tem essa escrita rítmica gestual, nas duas tem essa questão, escrita rítmica gestual. E dentro de um compasso que não significa nada, é só para facilitar a leitura dos tempos, né? Então, não existe uma recorrência métrica. E em Sol das Almas você tem pulsações simultâneas diferentes. Em Hokkaido-in você também tem, às vezes você tem pulsação aparente. Não é tanto sobre sobrepor pulsações comparada com a outra música. O uso do pedal intuitivo no Sol das Almas, mas em Hokkaido-in a questão das ressonâncias é mais complicada. Então, ela o uso do pedal é mais controlado, precisa ser mais controlado para determinado, porque não existem mudanças de harmonias que não devem se misturar, mas dentro de uma mesma harmonia existem combinações que vão combinações de ressonâncias, né, que eu estou falando,
que vão se sobrepor ou não, que eu não quero que se sobreponham ou eu quero que não se sobreponham. E isso também gera um outro problema, que é a questão da dinâmica, da intensidade de cada som, que a ressonância vai estar sempre diretamente ligada à intensidade com a qual você toca. E então, às vezes, para criar determinadas combinações de ressonâncias, você tem que investigar um pouco como é que eu vou fazer para soar do jeito certo, digamos assim. Em Sol das Almas, a memorização é trabalhosa, mas é possível. Em Hokkaido, ela é difícil. E na Pralaya, ela é impossível. É uma peça realmente impossível de memorizar. Eu não consegui. E também não dá para virar página, porque ela é um movimento contínuo, então não tem muita, muita chance de virar página. E Sol das Almas, a gente tem planos sonoros bem evidentes, e esses planos sonoros no Mudra Cósmico precisam ser investigados. Da mesma forma como é o que eu estava falando sobre as ressonâncias. Então, acho que cheguei ao fim. E se alguém tiver alguma pergunta, eu vou tirar aqui parar de compartilhar. Mas a gente não vai ouvir nenhuma, Luigi? Vamos ouvir o Mudra Cósmico. Acho que talvez deixar a pergunta para depois, não sei. Pode ser? Depois de Bom, ouvir? então, se alguém tiver Não alguma sei. pergunta agora, pode ser também. Uhum. Acho que então nós Tem vamos ouvir. uma ideia, assim, eu não sei se eu consigo formar uma pergunta, mas é uma mistura de dúvida com contemplação do que você está expondo. Uhum. Com relação à pulsação que você mencionou, né? Que a própria pulsação, ela, dependendo de como você ouve, né? Ela pode se referir a um padrão circular ou um padrão cíclico, né? Que é uma sequência, a gente antecipa que vem algo naquela pulsação, né? Ou ela pode terminar e a gente pode entender ela como uma repetição de um elemento, né? Aí eu fiquei pensando como é que fica essa pulsação. De... Não sei se o que eu estou falando faz sentido, primeira coisa. A segunda que como é que você trabalha com a pulsação? Porque eu entendi assim o ritmo, mas não tanto a pulsação. Se ela é um elemento assim dentro da sua concepção. Acho que não está claro, né? Eu acho que não. Mas, mas deixa eu te falar uma coisa. Ah, até agora, eu tenho escrito música de uma maneira bem, bem determinada. E a partitura sempre tem uma pulsação muito definida, né? Acontece que os ritmos que são colocados em cima dessas pulsações, eles são feitos para você não ouvi-las, né? Então, tem esse obscurecimento da pulsação, mas o músico que está tocando ele tem uma pulsação. Tá? Agora, a música, para quem ouve, parece que não tem pulsação. Certo? Esse é um efeito que assim da música que eu escrevo, que eu tenho escrito agora. Porém, eu tenho tocado muito o repertório de Tchaikovsky, solo, né, o clássico, que é uma partitura que não tem duração. Nada é premeditado. Você aprende a duração a partir de ouvir as pessoas tocarem, né? O seu professor tocando, os outros artistas tocando, você vai, mas a partitura mesmo ela não te dá, não é uma notação proporcional muito lógica, entende? E até mesmo dentro das escolas que usam pulsação, a pulsação ela varia de velocidade. De repente, não, aqui esse trecho é mais rápido. Isso você só aprende com o professor, né? Que vai te dizer como tocar aquilo. E no caso do instrumento de sopro, você tem a própria respiração, né? É, Os limites impostos pela respiração. sim.
Então, no Shakuhachi tem muito essa questão aí muito forte, de você conseguir dar o seu tempo a partir de como você está respirando, né? E na partitura você tem indicação de onde respirar, só que às vezes você não consegue respirar só ali. E também os próprios músicos de Shakuhachi, meus professores mesmo falaram, olha, você não, se você precisar respirar, você respira, tá? Simples assim, né? Não, não vai Porque morrer. não vai acontecer nada com a música se você. Acontece que eu acho que pode acontecer, né? Porque se você não tiver um timing correto, isso é a questão do timing, né? É muito importante numa música assim. Lá no Japão você tem essa ideia do ma, que é justamente o timing correto, mas é uma coisa meio mistificada, mas simplesmente é a, o tempo correto, né? De você fazer as coisas na hora certa. Isso, a música pode estar escrita de qualquer jeito, esse problema vai existir sempre, né? Enfim. Então, mas a pulsação, aí a pergunta que você colocou, eu não consegui entender. Eu acho que, assim, A a pulsação, circularidade. ou eu estou pensando também, me veio em mente quando você estava falando da questão de rítmicas aditivas ou rítmicas divisivas, que, né, que Uhum, tem tudo a ver com ciclos, né? Principalmente músicas de tradição folclórica e tal, né? E aí sei. eu fiquei curioso com relação a agrupamentos rítmicos na sua música. Uhum. Então, Falou que não, na verdade, que apesar de existir a pulsação, não é para a gente perceber ela, né? em Eu acho determinados que eu estou momentos, né? ouvindo mesmo. É. Talvez ouvindo eu Quase vá saber sempre. formular melhor. Uhum. Quase sempre ela não é para ser percebida. Mas existem músicas também com pulsação clara, né, que eu já escrevi, e eu acho que a pulsação ainda pode até estar presente numa temporalidade circular que quer passar essa ideia do tempo parado, né? Aí, eu nunca tentei fazer isso. Colocar uma pulsação perceptível numa música que se pretende assim. Porque tirar a pulsação, ela é bem, né? Assim, o tic-tac do relógio, ele te mostra que o tempo está passando. Se meu ritmo coincide com essa regularidade, eu acho que isso pode acabar interferindo nessa construção, numa construção que tem esse objetivo, né? Uhum, se a pulsação for regular, E ainda mais se ela começar a variar e ter movimentos de acelerando graduais, e isso tudo enfatiza a linearidade, né? Então, não acho que elas ajudem na composição de um tempo circular. uhum. Eu não sei se eu entendi a pergunta do Luiz. Tu perguntaste se a pulsação ela é uma pulsação regular ou se é uma pulsação agrupadas em pulsos irregulares, é isso? Como a música dos Balkans, por exemplo, que tem um pulso de fundo rápido, e aí você tem uma organização de pulsos irregulares. É isso que você perguntou, Luiz? Porque Não, se isso for eu isso, expandi, eu quero isso veio saber nesse depois. sentido. Oi, Isso desculpa. veio depois, essa ideia de agrupamentos, de rítmicas aditivas e tal. A princípio eu estava curioso com relação a mesmo como a pulsação ou a ausência da pulsação interfere na circularidade da música, algo nesse sentido, assim, sabe? Mas Uhum. eu acho que eu preciso ter mais referência sonora para poder
realmente entender melhor. A pulsação, ela é muito importante quando você quer, por exemplo, um efeito ritualístico, né? E a questão do tempo, do tempo, o andamento lento, né? O andamento lento é sempre o andamento lento da pulsação. As músicas, quando elas são amétricas e não têm uma pulsação perceptível, elas têm uma coisa que não é exatamente lentidão, é outra coisa. Eu acho que é uma ausência de andamento. Nesse sentido, isso é um elemento que provoca circularidade, porque esconde a linearidade da, né, o passar, né, não fica, o passar do tempo não fica muito claro se você não tem um andamento. Por outro lado, pensando aqui, tá, na questão da respiração, né? Se você tem uma respiração longa, né, e uma respiração que é natural e tranquilizadora, que te leva a um estado quiescente, né? Ela estabelece um ritmo. Eu não vou chamar isso de pulsação, mas ele tem uma periodicidade, né? E mas a periodicidade dele é maleável. É que nem a periodicidade das coisas naturais, né? O dia, a quantidade de luz que tem é variável de um dia para o outro, né? A duração de uma estação do ano, ela também é variável. A fase da Lua nunca é igual, né? Nunca se você olhar ali as- como é que chama aquilo? Aquelas calendários lunares, onde você tem o tempo, o número de dias em cada fase, você vai ver que é sempre variado, 6 dias, 7 dias, 8 dias. A fase total, o ciclo total, que é de 28, nunca é de 28, na verdade. 28 é um número médio, mas a Lua vai de 29, 30 dias, 27, nunca é 28. Mas 28 é um número médio, né? No Então, a entanto, a nossa periodicidade da percepção natureza, ela não é, é matemática. no entanto, a nossa percepção, mesmo que não seja exata, né, se a gente for tentar fazer isso matematicamente, a gente Uhum. percebe como as mudanças da fase da Lua, mesmo que você não conte quantos dias aquilo durou, e a gente consegue estabelecer uma periodicidade, Isso. Uhum. mesmo que subjetiva, né? Exato. Então, a gente está muito acostumado, né, condicionado ao tempo do relógio, mas os fenômenos periódicos eles não precisam ser exatos. Alguém que me ensinou isso foi o Grisé, Gerard Grisé. A música dele tem essa periodicidade. Assim, ele até fala sobre isso. Os períodos não é 4x4 o tempo todo. Acho que a Lourdes tem uma outra pergunta, né, Lourdes? Deixa eu sair aqui do... A minha pergunta é. Eu teria várias perguntas, mas eu acho que vou fazer uma mais específica, que é sobre a afinação da música indiana. Você mostrou algumas escalas ali com nomes de notas ocidentais, né? Que claro que você transpôs aqui para a nossa linguagem, mas como Uhum. que seria, já que eles usam, tem um uso de microtons, assim, super ricos, né? Que torna uma música extremamente especial, né? Uhum. Super bela, assim, e você podia falar um pouquinho como é que você trabalha essa coisa da afinação? Sim. Bom, usando o piano, eu estou usando o piano, né? Então, não tem microtom nenhum, né? Inclusive, assim, eu tenho muito cuidado de falar que us- que eu estou, a minha referência é o Raga X ou Y, porque não é.
A minha referência é a coleção de notas, ou seja, a escala. Agora, essa questão dos microtons na Índia é muito complexa. Ela é, mesmo que a teoria moderna da música tenha acabado por simplificar as teorias antigas, né, num sistema de 12 intervalos, como o nosso, né? Então a maneira como a entonação desses tons, ela é muito variável. Ela varia de raga para raga. Então, por exemplo, você pode ter um Gá num raga que é mais grave do que um Gá num outro raga. Ou você pode ter interpretações diferentes de músicos diferentes, de escolas diferentes, com relação a como entoar esse ou aquele shruti, né? Então, assim, os shrutis não entram assim em nada da minha música. Aliás, a questão do quarto de tom, para mim, é bem difícil de lidar com ela, porque eu não tenho o treinamento de controlar o quarto de tom, né? Perfeitamente, né? O meu professor, o Fahrenheit, Brian Fahrenheit, ele tem um sistema de temperado de 24, 24 microtons. Mas, assim, pode ser que funcione para o ouvido dele, não sei. Para mim, eu não tenho esse treinamento, assim, então eu não uso ele na minha composição. Mas eu uso muito a oscilação. Oscilação da entonação em termos de glissandos, em termos de bending, em termos de vibrato. E, assim, na Índia, a questão, atualmente, eu acho que ela é mais livre do que assim, realmente controlada. Acho que cada um, como eles estão lá imersos naquela cultura, eles, elas têm já essa sensibilidade ultra estimulada, né? De uma maneira que nós não temos. Então, para adquirir isso, acho que você tem que ir para a Índia estudar música indiana. E, assim, a minha relação com essas coleções de notas da Índia, elas são muito diferentes do que os indianos fazem com a música deles, né? Por exemplo, aqui essa peça que vocês vão ouvir, ela é cheia de acordes, né? Então, não tem nada disso lá. Então, são maneiras de, de controlar as alturas com determinadas harmonias simples que eu gosto. Acho que é isso. E, por exemplo, o Sol das Almas tem uma ambiguidade entre duas escalas. Isso não existe na Índia. Você não mistura um raga com outro. Talvez algum contemporâneo esteja fazendo isso. Não sei se Ravi Shankar chegou a propor isso. Mas, tradicionalmente, não mistura. Já é tão difícil você conseguir expressar um. Eles não têm a mente pervertida de querer expressar a ambiguidade dos ragas. Acho que a Cristina está querendo. Já são 7h15, Luíde. Seria Ah, legal a tá. gente ouvir a música, porque, Tá. A né, música tem 13 minutos. isso vai dar certinho. Então tá. Vou passar. Compartilhar. Entrou aí para vocês? Mas está sem som para mim, pelo menos. Para mim também. Tá sem som? Isso. Então peraí. Parar de continuar coisar. Compartilhar. Ah, é que o incluir som ele se desativa quando você fecha aquela janelinha.
Ih, fui para trás demais. Fui para trás demais. Só um instante. Tá, começa aqui.
Hum. Muito interessante. Acho que eu lembro desse concerto. Como? Acho que eu lembro desse concerto. Esse concerto É, foi que foi ano? quarta-feira. Ah, não, então não. E foi um outro, então, que eu assisti. Foi a segunda vez que eu toquei essa música em público. Hum, A primeira foi lá em Foz do Iguaçu. E Luigi, Oi, tá todo mundo você. parado, tá meio congelado aqui. Ah, para mim tá Diga. normal. Não, Hum. eu queria te perguntar sobre como é que você trata a sua produção artística no contexto acadêmico, assim, você, a partir dela, tem elaborado material, produção bibliográfica, onde você apresenta as suas peças, conversa com os seus pares, como é que você, assim, brevemente, como Sim, é que você faz isso? sim, eu tenho vários artigos escritos em cima de assuntos parecidos, né? Normalmente eu trabalho mais com análise de obras de outros compositores, né? Então eu publiquei 2 artigos sobre uma peça de Takemitsu, chamada November Steps, onde eu falo, um artigo eu falo sobre o uso dos instrumentos tradicionais junto com a orquestra, e o outro é sobre a temporalidade do November Steps, toda uma discussão em cima da questão do tema com variações, porque ele diz que a peça dele é um tema com variações e não é, né? Uhum. Tá, Enfim. mas e as suas peças? Você Então aí eu também insere. faço alguns artigos sobre as minhas peças. Então tem uns artigos aí escritos em cima é, dessas questões, né? É, da relação da música com determinado tema mitológico. Eu sou muito ligado nessa questão do pensamento mítico, né? E como é que ele me ajuda a organizar alturas e composições, né? Alturas e tempo. Então, geralmente tem um viés analítico também. É. Você escreve sobre sua música. Uhum. Então, se você for no meu website, você vai ver, tem uma página sobre, né, logo na primeira página tem uma lista dos artigos lá, e os Uhum. artigos você pode também encontrar no, na minha academia de EDU, estão todos lá. Mais fácil de encontrar do que nos sites dos Já periódicos. tô lá. É, pois é. Então, é sempre assim, uma questão
de mostrar como é que a forma e a estrutura se relacionam com essas questões de, de tempo, de circularidade. Tem uns artigos que são um pouco diferentes disso. Certo. Mas eu busco não fazer tudo centrado em mim mesmo, porque eu acho que tem mais gente querendo saber sobre outras peças, né? Então, tem um artigo sobre Kollreuter, eu não estou me lembrando, assim. Tem artigo sobre Messiaen, Uhum. e o compositor que eu mais, assim, não vou dizer que ele é o que eu mais estudei, mas o que eu tive uma grande atividade em cima dele, que foi o Chelsea. Eu cheguei aí na Fundação Chelsea, em Roma, para pesquisar material, ter material, e obtive muito material, mas ainda não consegui escrever nada sobre ele, especificamente sobre ele, né? Eu escrevi sobre ele uma vez, mas não só sobre ele, e, enfim. Aí vamos ver se eu consigo fazer isso na minha lista. Alguém tem mais alguma pergunta para o professor Luigi? Não, eu gostaria de dar os parabéns pelo trabalho do professor Luigi, que eu admiro bastante, é, principalmente porque eu me sinto um pouco parecida, no sentido dos interesses também, né? Como Uhum, o Luigi em relação a tempo, né? Em relação a também essas questões do sagrado também, que eu acho tão importante tratar do sagrado sem necessariamente ter que tratar de religião, né? E trazer isso para a tua música também, Luiz, eu acho, admiro bastante, né? E eu acho que ela uhum, transparece isso sim. A gente percebe essa evocação, né? uhum. É, enfim, tem outras obras tuas que eu conheço, eu não consegui ir agora nessa apresentação que tu fizeste quarta-feira passada, né, se eu não me engano, mas eu já vi outros lançamentos do teu CD também, que tem uma capa que você fez em Foi. aquarela, se eu não me engano, né? Sim, Ficou muito bonito também. ela está ali, ó. Dá para ver Ah, ela então, ali? ó, ela é maravilhosa. E eu, Obrigado. eu queria te fazer uma pergunta, assim, como é que foi o teu envolvimento e o que que te atraiu, por exemplo, tanto na cultura indiana quanto na cultura japonesa também, né? O que que te chamou, assim, como é que foi essa história? Se tu quiser contar, se não quiser, não precisa Uhum. também. Então, Não, claro que eu quero. Eu só estou procurando aqui. Eu fiz uma coisa que eu perdi a imagem aqui, ela está congelada para mim, tá? Tá todo mundo parado, inclusive eu. Vai Eu no ícone do tentei. Teams, que fica embaixo de tudo. Já fui lá, mas. E aí faz o que ele? Clica, vê se Cliquei. aparece, Não, se atualiza. não atualizou, não. Mas tudo bem, deixa eu responder a pergunta. É, na verdade, eu tenho uma relação. Eu cheguei na música indiana e na música japonesa depois. Os meus primeiros interesses foram realmente sobre os temas da espiritualidade, né? Então, eu tenho uma ligação com a Índia que data da minha infância, que eu não sei nem que explicar como é que foi isso, por quê, né? Mas teve uma época que eu era pequeno e eu pedi para o meu pai, vamos na embaixada da Índia. Eu quero pegar coisas lá, materiais. E aí ele me levou lá na Índia, eu peguei materiais, folhetos, né, que tinha lá para pegar. E não sei de onde que veio isso, porque minha mãe não tinha nada a ver com isso, meu pai também nada com isso, né, totalmente sem nenhum interesse nessas questões culturais, assim, fora do Brasil e Itália, né? Meu pai era italiano. Então, assim, com a adolescência, com leitura de livros, eu fui sendo apresentado a filosofias, né, indianas, ao yoga, aí eu
fiz yoga um tempo, fiz tai chi, estava buscando coisas assim, né? Lia muito alguns autores interessantes, assim, de adolescente mesmo, né? 19, 20 anos. 20 anos já não é adolescente. O Daisetsu Suzuki, o Alan Watts, Hermann Hesse, esse pessoal aí. E aí foi que depois, mais tarde, eu comecei a me definir mais para a relação da música e fui. E aí tinha o Cole no Rio de Janeiro, né? E foi que para mim era a única pessoa com que eu conseguia conversar sobre música de uma maneira que não fosse aquela coisa, o popular ou erudito. Então, e eu tocava música popular também, né? Tinha, eu tocava, quando, assim, desde os 15, 14 anos, eu era muito interessado em rock progressivo e, enfim, depois virou mais jazz fusion, os interesses e as companhias, né? E, mas aí o interesse pela música clássica contemporânea foi uma coisa que eu consegui desenvolver graças ao ambiente do Rio de Janeiro, que tinha lá as bienais, né? Palco e cenário de Brigas Homéricas, que eu nem entendia, né? Muito bem, assim. E, enfim, e o correto que me apresentou, então, a música indiana. Foi Que assim. legal. É. Uhum. E aí o professor ministra disciplinas também, né? Que os alunos adoram a, a tua disciplina de música indiana, né? O pessoal gosta Espero muito. que sim, espero que sim. Sim, você está tendo influências nos alunos de composição, né? O Rigotti já Aham. veio com algumas ideias assim da tua aula Ah, que legal. sobre questões relativas à padronização de notas na música indiana que formaria uma cadeia, né? Melódica, Ah, assim. Ele estava já empregando já na aula lá. Tá muito legal. está falando dos pautas, Isso, provavelmente. Aham. exatamente. Aham, aham. É que os pautas são muito interessantes, né? Porque a música indiana, como ela é uma música criada pelo, pelo solista, né? O solista tem que, na verdade, inventar seu próprio material de estudo, né? Então, os pautas são exercícios que você tem a tradição de pautas, né? Que eles formam, às vezes, composições baseadas nisso, mas aí espera-se de você que você crie os seus próprios, né? E isso é considerado uma parte importante da formação para você se tornar um bom improvisador. Uhum. Né? E é uma cultura extremamente instigante, né? Eu tenho ouvido falar alguns documentários que na cultura indiana já se apontava coisas excepcionais, assim, tipo a velocidade da luz. Era indicado naqueles textos antiquíssimos, lá de não sei quantos Uhum. mil anos, né? É. Então tem e outras coisas também, né? Sim. Enfim, é, extremamente interessante assim de estudar e trazer esse tema para nós aqui que a gente não tem, né? Uhum. Esse acesso aqui tão distante, né? É. E, e, é, e todo o resto que a cultura representa, né? A gente sabe que tudo tem os dois lados, né? Mas a gente está falando de filosofia de indiana, da música indiana clássica, né? Uhum. Enfim, muito legal, assim. As ideias do Vedanta e certas ideias do budismo, é, elas não divergem de conclusões que os físicos atuais estão chegando. Assim, não é uma questão do tal da física só, entende? Uhum, Mas é realmente, você estuda determinados assuntos, você vê que estão atualizados com cosmologias da física contemporânea, numa outra linguagem, né? Claro, é muito louco isso.
eu tenho uma pergunta. Primeiro, Sim. parabéns pela comunicação, pela palestra do professor. Eu fiquei. Quem é que está falando? É o Max. Max. Oi. Eu não sei nem como formular direito a pergunta aqui, mas eu vou tentar. Eu fiquei muito intrigado assim com a terminologia, com os conceitos, que me chamam muita atenção, que me lembrou um tanto assim da terminologia dos conceitos utilizados bastante no teatro e na dança, em outras áreas das artes, né? De Uhum. circularidade, de cíclico, de espiral, principalmente dança, né? Tem muito a Sim. coisa do movimento espiral. Aí me veio assim uma coisa de pensar assim se esse tempo circular e espiral na música seria alguma forma de rompimento com a linearidade. E se tu entende isso como rompimento, se existe então algum tipo de conciliação, como na Uhum. dança eu sei que existe, né? Que depois surgem movimentos de dança contemporânea inspirados no balé clássico, no jazz, que Uhum. meio que conciliam, parece, essas coisas. Não sei se Sim. fez algum sentido. Faz, sim, claro. Eu acho que a circularidade, o tempo circular, né, mais que o cíclico, ele realmente ele rompe com a linearidade, né? Realmente rompe. E porque existe essa, ou pelo menos ele tenta romper, né? Como eu falei antes, não tem como a gente sair de dentro da linearidade da música, né? E não tem como a gente sair de dentro da linearidade do tempo ordinário dentro do qual a gente vive. Mas você pensa nas práticas meditativas, o que elas são? Elas são tentativas de fuga de tudo isso, né? Fuga ou saída. Fuga é um termo meio inspira, parece que é covardia, né? Mas não é covardia. Aliás, tem muita coragem envolvida no ato da meditação, né? E, mas o que eu queria dizer é que então, tem uma tentativa de rompimento, né? Então, para essa peça aí que vocês ouviram agora, eu não sei direito como é que ela está se expressando, né? É, mas porque ela tem os momentos de tranquilidade, mas ela tem outros que não tem nada de tranquilidade, né? Então, assim, talvez isso tenha a ver com o fato de que a própria prática, né, de uma saída dessa linearidade, né, desse tempo ordinário e tentar experienciar uma coisa maior, ela ela traz essa prática, ela traz momentos de muito desconforto, né, de dor física, de dor psicológica. Então, é, a música ela pode. Eu fico pensando, é como se essa música fosse uma tentativa de meditação. Uhum. E ela tem seus momentos bons e seus momentos não bons, que a mente vai, justamente é o controle, né, da mente e do corpo. Mente e corpo. Aí a espiral já é diferente, porque ela, como símbolo da criação, né, ela é, ela exemplifica, né, o, como é que as coisas começam a se transformar em outras, e de uma maneira talvez otimista, como é que elas evoluem, evoluir no sentido de evoluir para algo melhor, né? É, eu já vi um bumper sticker, como é que é o nome disso? Esses negócios que as pessoas colam na traseira dos automóveis, né? Falando, né? Eu via muito isso nos Estados Unidos. Ah, é, mudança é inevitável, mas a evolução é opcional. Então, a espiral ela tem essa coisa da evolução de um processo, né?
Ele pode ser um processo bom, pode ser um processo ruim também, né? Inclusive o círculo também, ele pode ser um círculo vicioso, né? Que é coisa mais horrível que isso. Né? É uma loucura Então, a terminologia, né? Para tá. mim, quando eu penso em evolução, parece que a gente volta para a linearidade um pouco, né? Na ideia de que existe algo melhor, então existe uma linha, né? Que, Hum. que ela tá indo por um É, caminho. a linha está indo, né? E esse processo, se ele é um processo espiral, ele vai enfatizar, vai se intensificar, né? Numa direção ou noutra. Então, ele pode ser uma evolução ou uma involução também, né? O movimento para fora é de evolução e o movimento para dentro é de involução. Mas a gente tem que ter cuidado com essas palavras para elas não trazerem nenhum significado a mais, sabe? Nessa afirmação existencial, né? Do tempo, das coisas, tudo é afirmação, né? Então, a gente, às vezes, nós somos muito pequenininhos, a gente está no meio de uma afirmação de algo que nos destrói, ou algo que nos promove. Isso tudo nesse nível cósmico, assim, não tem nem bom nem ruim, né? Bom, eu Uhum. queria agradecer muito, Luigi, pela tua super palestra, compartilhando Imagina. suas obras com a gente. E já deixar um convite no dia 25 de novembro, que também é uma segunda-feira, a gente vai fazer uma reunião presencial do Musics, coisa assim, a exceção, né? Porque desde a pandemia a gente acabou adotando o online para poder permitir aqueles que já terminaram, né? Também os créditos, poder acompanhar o Musics. Mas nós vamos fazer essa reunião presencial na sala do PPG Mus, está confirmado, viu, Mantovani? E vai ser uma discussão sobre pesquisa artística, a metodologia e investigação artística, e o Mantovani que vai mediar. O texto já foi compartilhado, mas o Max pode compartilhar novamente essa semana, e aí eu mando para o Luigi, porque eu acho que o Luigi não está na nossa lista de e-mails, né? E Tá, não deixar um tô. convite. Hã? Não, não tô, não. Não tá, Obrigado por né? mandar para mim depois. A Lourdes Uhum. tá, né, Lourdes? Então vai ser na sala do PPG Mus, dia 25, às 6h30 da tarde. Tem que ser um pouquinho mais tarde, porque às vezes a Viviane faz grupo de pesquisa dela até às 6. Então, para não dar choque de sala. E queria deixar já um convite para a professora Lourdes, para o ano que vem a gente agendar uma palestra, para ela falar também da sua poética musical e no embalo dos compositores e Uhum, compositoras, tá? legal. A gente vai ter, então, esse dia 25, que seria a última reunião, e talvez dia 2 de dezembro a gente vai estar num lançamento junto com o CEART dos 3 livros que nós fizemos, que o Musics fez com a verba da FAPESC. E aí a gente encerra o ano de 2024. Então a gente combina já logo no primeiro semestre de 2025 para você também vir aqui fazer uma palestra sobre a poética musical que você já desenvolve há um bom tempo. Alguém tem mais alguma colocação para o professor Luiz? Então tá. Agradeço a presença de vocês, agradeço ao Max pelo apoio. Max, fica mais um pouquinho para a gente poder trocar o link, né? A palestra vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Beijo grande, até dia 25, lá na sala do PPG Mus. Obrigada, Luigi. Vou te Tchau, mandar a obrigado a vocês declaração por também. e-mail. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado, Obrigada, Lu. Luiz. Obrigado a todos. Eu que tenho que parar, né? Eu vou parar aqui, ver o que acontece. Ó, eu posso parar agora, ó.